Bom, eu vou começar, então, me apresentando oficialmente para vocês, né? Eu sou a professora Riane Vilela, eu sou mestre em laser, eu trabalho com laser há 15 anos e é um prazer, assim, falar de laser, porque essa luz me acompanha há tantos anos e me fez ser diferente, né, na odontologia. É uma luz diferenciada e que me fez ser destaque sem precisar ficar me debatendo ali no mercado de trabalho, porque o laser sempre foi um diferencial para mim. Quando eu falo para o paciente que eu faço tratamento com laser, ele já automaticamente já valoriza o tratamento que eu vou propor a ele. Eu sou especialista em periodontia, em implantodontia, eu tenho um MBA em gestão empresarial, eu sou dentista desde 96, eu tenho 25 anos de odontologia, fui professora de graduação e especialização desde 2006, então tenho uma longa jornada aí na odontologia. E hoje tenho uma clínica em Guarapari com a minha mãe é dentista, desde 2001, que a gente gerencia essa clínica odontológica em Guarapari. Então, vamos conversar um pouquinho sobre luz, né? Por que é tão difícil falar e entender de luz? Porque a física, ela não é a área de afinidade do dentista, né? Nós escolhemos a biologia porque a gente ia muito mal na prova de física, né? A gente não conseguia entender direito aquilo, a biologia era a nossa área de afinidade, e por isso escolhemos a biologia. Então, entender de laser é entender de luz, é entender de física, por isso a nossa dificuldade. Então, eu digo hoje que laser não é para todo mundo. Então, eu parabenizo vocês de terem escolhido estar aqui hoje, né, ter recebido esse chamado aí da luz para a gente conversar um pouco sobre um assunto que não é comum na odontologia. Tanto que vocês falaram que são de diferentes cidades aí, eu queria que vocês contassem para mim quantos dentistas aproximadamente tem na cidade de vocês. Conta aí para mim, assim, quantos dentistas tem aproximadamente na cidade de vocês. E eu queria saber também, desses dentistas que vocês conhecem na cidade de vocês, quantos vocês sabem que são, assim, referência na cidade em laser? Quantos vocês encaminhariam um paciente para fazer um tratamento com laser com eles, porque eles são referências na odontologia em laser na sua cidade? Alguém tem alguma ideia aí? Só para vocês terem uma ideia de que, tipo assim, nós temos inúmeros implantodontistas, inúmeros ortodontistas na nossa cidade, mas pouquíssimos dentistas realmente entendem, dominam o laser. Então, é um assunto que realmente diferencia um dentista do outro, né? E hoje, para quem tem mais de 20 anos de formado como eu, aí, ó, o Omar está falando, nenhum, né? Nenhum na minha cidade, ele realmente entende e fala de laser, né? Como eu tô contando aqui para vocês. Então, é difícil a gente encontrar um dentista que realmente domine esse assunto e que fale, que faça tratamento com tranquilidade sobre laser. O meu slide está ao contrário aí para vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui para a gente ficar mais... Ok, em algum momento eu vou conseguir, tá, gente? Mas não vai ser agora. Enfim, importante é vocês prestarem atenção no que eu estou falando. E a gente vai... conseguir aqui, ó.
Pronto. Vamos ver se acerta aí. Acertou? Tá tudo bem? Imagem e som estão ok, gente? Vai me dando um ok aí para ver se tudo tá normal. Beleza. Então, assim, eu fui professora junto com o professor Genovese, que foi quem trouxe o laser para o Brasil há muitos anos atrás, e as linhas de pesquisa dele na faculdade eram sempre voltadas para o clínico geral. Então, o que a gente pesquisava na faculdade? Sempre uma forma de simplificar o laser para o clínico geral. E ele sempre me dizia assim, que o sonho dele é que o dentista tivesse um fotopolimerizador e um equipamento, um laser do lado ligado na bancada para poder utilizar no dia a dia como eu utilizo na minha clínica. Nós temos na nossa clínica 4 consultórios e 2 têm o equipamento de laser e eu utilizo ele o dia todo. E como professora de laser, o que eu mais escuto dos dentistas? Eu comprei o equipamento, mas ele está lá guardado na gaveta, está fechado no armário, ou eu só lembro dele quando eu vou fazer uma afta, quando eu vou usar para uma sensibilidade. E esse equipamento, que foi um investimento que você fez, ele está subutilizado, ele não está rentabilizando, ele não está virando valor de tratamento para o seu paciente e nem para o seu consultório. Então, é uma coisa que sempre me incomodou. Por isso, e aí eu falava assim para o professor Genovese, professor, mas o ensinamento, o domínio do conhecimento laser é muito complexo para o dentista, para ele se sentir seguro na utilização dele no dia a dia. Então, essa sempre foi uma busca nossa. Então, o que a gente fazia nas aulas? A gente trazia esse laser, esse conhecimento de física, para uma didática simples, tranquila, para o dentista entender, para que ele tenha um entendimento geral desse laser, para que ele consiga, passo a passo, a utilização desse equipamento com segurança e transforme o dia a dia dele no consultório de um dia a dia com luz, né, com laser, com tecnologia, e isso gera valor para o tratamento que você está fazendo. Então, quando a gente vai num congresso de odontologia, um dos nossos maiores desafios, assim, é escolher o que comprar, o que estudar, o que você vai trazer para o seu consultório. E eu sempre tive esse incômodo, porque às vezes a gente vê um produto, quantas vezes vocês já foram no congresso, trouxeram a resina bambambam, o material de moldagem não sei o quê, e aí você volta para a sua realidade clínica, entra no consultório e fica naquela expectativa de selecionar um caso clínico para usar aquele material que você trouxe do congresso. E aí, quando você vê, o material venceu e você não conseguiu utilizar o material que você comprou. Quem já passou por isso? Além de mim, lógico, né? Eu já passei por isso. Então, eu acredito que essa é uma realidade, né, do dentista. Às vezes, ele fica naquele mundo de coisas para estudar, não consegue focar em uma linha, ou então tem o conhecimento no curso e depois não consegue trazer isso para a realidade dele. Então, hoje a nossa missão é esclarecer quais são os tipos de lasers que existem no mercado hoje e qual que seria o mais adequado para a sua rotina clínica, para que ele não fique, vamos dizer, que você faça um investimento e ele não fique subutilizado no seu consultório, que é o que eu vejo na maioria das vezes. Então, o primeiro desafio é escolher o que estudar. Então, vocês estão aqui porque sentiram um chamado aí para entender um pouco mais sobre luz e sobre laser, e é um desafio estudar uma nova tecnologia que não faz parte do seu dia a dia.
O segundo desafio é ter o conhecimento, né, o conhecimento científico sobre laser. Entender que laser não é religião, não precisa ter fé para acreditar que ele funciona. Tem muitos artigos científicos, tem muita coisa que acontece na literatura e que, como tem uma dificuldade da leitura desses artigos, pela complexidade, né, do laser, a gente acaba abandonando, o dentista clínico acaba abandonando esses artigos científicos, ele não tem paciência de criar uma linha de pensamento para esse laser. Então, esse é o segundo desafio. E nisso já vai, vamos dizer, afunilando, né, as pessoas que topam o desafio de estudar laser. E o terceiro desafio é implementar, trazer essa tecnologia para o hoje, para o real, para o que acontece no seu dia a dia, de acordo com a sua realidade, dentro da especialidade que você faz, dentro do tipo de paciente que você atende, dos tipos de tratamento que você propõe para esse paciente. Então, fazer essa orientação do paciente sobre esses tratamentos e propor um tratamento com laser para esse paciente e fazer esse investimento ter valido a pena. E aí entra, lógico, os meus conhecimentos de gestão, né, que eu uso muito para implementar esses novos processos dentro da clínica odontológica. Então, nós vamos primeiro dividir o laser entre laser cirúrgico, que é um laser de alta intensidade, que é um laser que corta, que é um laser que ele, vamos dizer, risca, consegue cortar como se fosse um bisturi, só que de forma muito superficial o tecido. E o laser de baixa intensidade, que é um laser que ele é considerado um laser terapêutico. Ele não corta tecido. Você pode ficar lá o dia inteiro com aquele laser, com aquela luz assim sobre o tecido. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se está dando para ver aqui na câmera. Mas é um laser que fica ali o dia todo aplicando e ele nunca vai cortar o tecido. Essa luz vai ser absorvida pelas células. Então, se for um laser vermelho, por exemplo, vai ser absorvido pelas mitocôndrias, se for um laser infravermelho, vai ser absorvido pela membrana celular, e a partir daí vai desencadear uma série de reações nessa célula, em que essa célula vai potencializar a síntese de ATP celular, que é a energia da célula. Então, se eu tenho uma célula que sofreu uma lesão, que ela sofreu um trauma, que ela está, de alguma forma, prejudicada na sua atividade celular, se eu aplico o laser terapêutico, eu ganho energia e essa célula começa a trabalhar no auge da sua atividade, voltando a fazer mitose, voltando a regenerar tecido. Esse é o laser terapêutico, ou seja, ele atua de forma oposta ao laser cirúrgico, que é o laser que corta tecido, que é o laser que vai riscar, rasgar, cortar esse tecido para um acesso cirúrgico ou uma remoção de alguma lesão, por exemplo. Então, primeiro vamos falar do laser cirúrgico, que é o que gera mais curiosidade no dentista, né? Como que é utilizar essa tecnologia para a gente conseguir fazer cirurgias e de uma forma limpa, sem muito sangramento, que é esse o grande lance do laser cirúrgico. Então, a gente tem aí só uma ilustração, no caso do Edu Tavares, onde ele faz uma cirurgia plástica gengival, né? Uma gengivectomia ou uma gengivoplastia, na verdade, e com um laser cirúrgico. Esse laser aí é um laser cirúrgico da MM Optics. A MM Optics e a DMC são as duas empresas que dominam o mercado de laser odontológico no Brasil. Então, sempre você vai acabar caindo em uma das duas empresas se você optar por um laser cirúrgico. Lembrando que
A luz do laser, a luz é a mesma, tá, gente? Tanto no laser cirúrgico, que corta, quanto no laser terapêutico. A diferença é que a potência de entrega dessa luz, quando eu tenho um laser cirúrgico, eu entrego essa luz como se fosse um canhão de luz. E aí, essa luz corta o tecido, ela rasga o tecido. E eu consigo remover esse tecido gengival, por exemplo, no caso desse laser de diodo, ele tem uma afinidade pelo tecido mole. Então, ele corta, ele faz cirurgia em tecido mole, em tecido gengival, em mucosa, tecido vermelho. Então, esse é um laser cirúrgico para cirurgias gengivais, cirurgias em mucosa. Vou mostrar um caso aqui que a gente fez lá no mestrado, professor Genovese, que ele removeu um hemangioma. Por que a facilidade de remoção de hemangioma com laser cirúrgico? Porque é um laser que você corta, remove esse tecido, mas, ao mesmo tempo, ele coagula. O Júlio falou que já comprou o laser dele, hein? Vão colocando aí para mim, gente. Tá indo bem? Estou falando rápido demais, porque eu, quando disparo a falar, vocês têm que ir me parando. Falando, vai devagar, Riane, não estou conectando. Vai me dando um feedback aí no chat, tá bom? Mas, enfim, esse foi um caso de remoção de hemangioma, onde a gente conseguiu coagular o tecido ao mesmo tempo. Então, não tem... Porque o que é o hemangioma? É um excesso de vascularização naquele local, né? Uma lesão altamente vascularizada. Se eu vou remover com bisturi, o sangramento é absurdo. Então, quando eu removo com laser cirúrgico, eu consigo uma coagulação imediata. Então, a cirurgia se torna muito mais limpa, muito mais tranquila, fácil de ser feita. Fácil não é nunca, né, gente? Mas o pós-operatório que eu queria mostrar para vocês, o laser cirúrgico, é essa membrana esbranquiçada, essa pseudomembrana. Isso é natural do pós-operatório, quando a gente faz uma cirurgia com laser cirúrgico. E depois da cirurgia feita, a gente pode aplicar o laser terapêutico, que é aquele que eu falei da regeneração tecidual, para que esse tecido, para que o pós-operatório do paciente seja mais confortável. Por quê? Porque esse laser terapêutico, ele tem uma ação analgésica, anti-inflamatória e de regeneração tecidual. Então, essa cirurgia para o paciente, o pós-operatório dele se torna muito mais confortável quando a gente utiliza um laser cirúrgico. E quando comprar esse laser cirúrgico, né? Aí agora a gente vai ver, será que serve para o seu consultório? Então, papel e caneta na mão, hein, gente? Porque quando eu vou falando de cada um, e você vai tendo aí que organizar suas ideias para ver se esse laser seria útil no seu consultório. Então, quando comprar esse laser, que é um laser diodo, um laser que tem afinidade por tecido mole, um laser que tem afinidade por gengiva, quando você tem no seu consultório, na sua clínica, uma alta demanda de cirurgias gengivais. Então, quais são as especificidades, né, desse laser? Ele não tem afinidade pelo osso. Ele, na verdade, ele serve para cirurgias em tecido vermelho, lembra disso? Gengiva e mucosa. Ele coagula no pós-cirúrgico, né? É uma cirurgia rápida, limpa, com pouco anestésico, então serve para frenectomias labiais ou frenectomias superiores ou inferiores, enfim, qualquer tipo de frenectomia, bridectomia, serve para plastia gengival, gengivectomia, serve para remoção de algumas lesões. Se você tem uma alta demanda desse tipo de procedimento, vale a pena comprar esse laser cirúrgico. Valor, que eu falo de dinheiro também, né, gente? Lembra que eu tenho meu lado gestora. Valor, esse laser está hoje ele era bem mais caro, ele era na faixa de uns 70, 80 mil. Hoje esse laser já está na faixa de 21 mil reais, 20 ou 21 mil.
Então, assim, o investimento já é bem mais acessível do que antes, né? Agora, outro tipo de laser. Vamos conversar um pouquinho sobre o Erbio Yaghi agora. O Erbio ficou famoso no passado porque ele começou assim, quem é da minha época, né? Lembra que os pacientes começaram a chegar no consultório falando assim, você já tem aquele laser que vai substituir o motorzinho, que é a nossa caneta de alta rotação, né? E era exatamente esse laser, o Erbio. Esse laser, o que ele tem? Ele tem uma afinidade pela água. É um laser que tem afinidade pela água e ele remove tecido cariado com muita facilidade. Então, esse laser, ele praticamente esteriliza, na verdade, né, a cavidade. Então, se você tem uma cárie que já está aberta, já está com acesso do esmalte pronto, a cárie panela ali, esse laser vai remover esse tecido cariado com facilidade, ou então ele vai fazer, por exemplo, uma desinfecção de canal radicular, ele vai remover, ele ficou até famoso porque o Rafael Puglisi, né, que é o dentista mais famoso do Instagram, ele comprou esse laser para remoção de facetas e laminados, ele também faz esse tipo de remoção. Então, se você tem uma alta demanda desse tipo de procedimento, você pode investir nesse laser. Mas quando, então, comprar, né, investir nesse laser? O laser de Erbio Yaghi ainda tem um valor de mercado bem alto, ele não tem ainda no Brasil, não tem ainda uma fábrica nacional, né, para esse laser, e o valor dele de mercado é uns 160 a 180 mil reais. Como a odontologia não é organizada o suficiente, né, para poder, por exemplo, um grupo investir, ficar indo em um dia na semana em cada consultório, fazer um aluguel desse equipamento, a gente tem essa dificuldade de lidar com esse laser de Erbio Yaghi. Só dar um recadinho aqui. Gente, eu estou no YouTube, tá bom? Eu liguei aqui o ao vivo do Instagram só para vocês terem um gostinho, mas daqui a pouco a gente vai continuar aqui só no YouTube. Quem não se inscreveu, ainda dá tempo de correr lá. Dá tempo aí, minha equipe, de entrar lá na minha biografia, hein? Então, vamos lá. Então, quando, né, que a gente vai comprar um laser de Erbio Yaghi? Quando você tem alta demanda de odontopediatria, porque realmente ele não tem o barulho da caneta de alta rotação, então é um laser muito silencioso para odontopediatria, é bacana, só que ele tem ainda uma questão não resolvida, que é ele não faz preparo cavitário bem definido. Então, ainda tem essa limitação em relação ao esmalte, ao romper o esmalte, fazer um trabalho realmente de preparo cavitário no esmalte. Mas dizem as fofocas aí, as más línguas, brincadeira, gente, mas assim, já tem boatos de que vai sair já um laser que faz os alvéolos cirúrgicos da implantodontia com esse laser de Erbio Yaghi. Então, vai ter um sistema de implante específico para os alvéolos feitos com luz. Imagina que ponto chegamos, né? Beleza, esse é o laser de alta intensidade. E agora vamos falar sobre esses são os dois tipos, na verdade, que estão ativos no mercado, né, odontológico, no Brasil e, enfim, fora do Brasil também, mas os dois que a gente mais utiliza na odontologia. Tem outros, tem o Neodímio Yaghi, tem o CO2, mas, enfim, para os procedimentos básicos de odontologia são esses. Agora vamos falar um pouquinho do laser terapêutico. Gente, tá tudo bem com vocês? Vocês estão tão caladinhos?
Fala alguma coisa para mim, coloca alguma coisa no chat, deixa eu ouvir vocês. Alguém me ouvindo? Vocês estão dormindo? Como estamos? Põe uma luzinha aí, põe uma lâmpada. Põe uma lâmpada para mim de luz, ver se vocês estão iluminados hoje. Por favor, gente, coloca uma luzinha aí para mim, me dá sinal de vida, para que eu não fique aqui falando sozinha. Tá ok? Tá ótimo? Tá tudo ok? Estão me entendendo? Tá perfeito? Beleza, show! Então tá, ó, Matheus colocou uma lâmpada aqui para mim, ele está iluminado. Isso aí, Matheus, vamos lá, prestando muita atenção, ótimo. Estão anotando? Joia, cheio de luz aí, ó, José Maria. Tudo ok, ótimo. Então tá bom, vão me dando feedback aí. Patrícia colocou luz. João, vamos falar de parestesia, sim, vamos falar de parestesia, lá, um monte de gente com luzinhas, agora sim, agora eu gostei. Então, vamos falar um pouquinho agora mudando de assunto, né, um laser terapêutico, que é o laser, laser bom, mas o preço, o Herbio, né, que você está falando. Realmente o preço dele ainda não é acessível para o dia a dia, né, da odontologia. Teria que ter, gosto de coraçõezinhos também, ó, o pessoal do Instagram mandando corações, adoro. Eu vou até tirar um print aqui, ó, dos corações, gente. Aí, joia. E tirem print, se postar, me marca, hein, por favor. Vou até fazer um sorrisão aqui, ó, tira print. Isso. E vamos lá, então. Laser terapêutico. Laser terapêutico é um laser que não corta, é luz e ela é energia para as células. Vamos pensar assim, é como se eu injetasse uma dose de energia ali para as células, para que elas trabalhassem na sua alta atividade. Se uma célula sofreu lesão, se um tecido foi lesionado por algum motivo, eu consigo regenerar, trazer esse tecido para a sua alta atividade de volta, como? Com o aumento do ATP celular, que é a adenosina trifosfato, que é a energia da célula, né? Então, a gente consegue, essa luz é absorvida pelas células e elas vão produzir uma energia que essa célula, no momento, não está conseguindo produzir sozinha e vai entrar na sua máxima atividade de novo. Eudeir, beijo grande, beijo. E então, quais são os efeitos desse laser no tecido? Gente, esse é definitivamente o laser do dia a dia do dentista, tá bom? Então, quais são os efeitos desse laser? Efeito analgésico, efeito anti-inflamatório e efeito biomodulador. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu aplico, eu vou reduzir dor do paciente, eu vou reduzir inflamação e vou biomodular, que é o quê? Fazer esse tecido voltar à sua atividade de multiplicação, por exemplo, de mitose celular normal, para regenerar esse tecido mais rápido do que ele faria a regeneração se não tivesse o laser terapêutico ali agindo. E de quebra, ele faz, né, relaxamento muscular e tem um efeito antiedema, como eu consigo fazer drenagem linfática aplicando nos linfonodos. Esse laser, ele faz drenagem linfática. Então, vamos fazer aqui uma enquete aí, vou colocar aqui para vocês não se perderem, para a gente ver se esse laser seria útil para você. Quem já teve um paciente com restauração classe 5, que voltou e falou assim, doutor, depois que você mexeu nesse dente, começou a doer, antes estava tudo bem.
Ou então, quando você trocou um amálgama pela resina e o paciente começa no dia seguinte, olha, depois que você mexeu, começou a doer, eu não sentia nada nesse dente. Quem já teve isso, coloca aí, hashtag dor. Paciente que tem dor depois do procedimento que você fez, né? Ou então, por exemplo, você fez uma raspagem subgengival nesse paciente, e aí ele, no dia seguinte, doutora, eu não sentia nada nesses meus dentes, agora está tudo doendo. Então, nesses casos, digita aí, hashtag dor. Eu já passei por isso, coloca aí para mim. Ou quem tem ou já teve um parente ou paciente que está ou já passou por um tratamento de câncer e que teve mucosite bucal. O que é a mucosite, né? Aquelas úlceras que dão na mucosa da boca durante o processo de quimioterapia, e o tratamento da mucosite, ele é feito com uma adequação da dieta desse paciente, mas também com laser terapêutico para essas lesões, né, ulcerativas, que a gente consegue o quê? Um efeito analgésico, então o paciente começa a se alimentar melhor durante o tratamento de quimioterapia, a gente consegue um efeito de regeneração tecidual, onde esse paciente essas lesões vão se regenerar mais rápido durante as aplicações, o tratamento com laser terapêutico. Então, quem tem algum parente ou paciente que está passando por um processo de tratamento de câncer, coloca aí hashtag mucosite para mim. Quem já teve, né? Eu faço muito tratamento de mucosite, tá, gente? E quando as pessoas me perguntam assim, mas como que eu falo sobre isso, né? Eu falo, gente, o paciente, ele te indica na sala de espera da quimioterapia, porque ele está fazendo tratamento com você com laser, e aí ele passa para o outro, é assim que eu recebo os meus pacientes de quimioterapia, que estão fazendo quimioterapia, que estão com mucosite. Porque eles conversam entre si, né, para ter um suporte até emocional para passar pelo tratamento, e é um tratamento muito bonito de ser feito, porque você devolve qualidade de vida para aquele paciente que já está passando por um processo bem delicado, né, de vida, um momento de vida bem delicado. E, então, coloca aí, mucosite, quem já passou por uma situação assim, ou que já quis ajudar algum parente próximo e não sabia como, né? E outro momento que eu utilizo muito laser terapêutico, em exodontias, cirurgias periodontais, enxertos, implantes, em pós-operatório. Pós-operatório, o que ele faz? Ele tem um efeito analgésico, ou seja, ele diminui o transtorno, né, do pós-operatório do paciente, aí ele volta para fazer o outro lado, né, porque quantas vezes vocês já fizeram cirurgia no paciente e ele, sumiu, não quis nem saber, porque o pós-operatório dele foi horrível, e aí ele não voltou para fazer o outro lado, a cirurgia do outro dente ou do outro lado. Então, o conforto para o paciente é fundamental. O paciente, ele sabe, ele considera se você é um bom ou mau dentista a partir do momento que ele sentiu dor ou não na sua cadeira, é isso e ponto, entendeu? Ou se a estética ficou muito boa. Então, nos casos de endo, de cirurgia periodontal e coisas do tipo, a gente tem que ter um pós-operatório mais confortável possível para o paciente, para que ele volte. E aí entra o laser terapêutico auxiliando nesse pós-operatório do paciente. Então, quem faz cirurgia aí, coloca aí para mim, hashtag pós-operatório. E, João, que falou das parestesias aí, os casos de parestesia são mais raros de aparecer no consultório, eu uso laser muito para essas outras situações, parestesia é raro, mas quando aparece, eu trato com laser terapêutico.
Enfim, aí tem todo um protocolo de parestesia, todo um protocolo de mucosite, né? Todo um protocolo para tratamento de hipersensibilidade. Eu faço muito tratamento de hipersensibilidade pré-clareamento, paciente que tem medo de fazer clareamento, porque tem medo de sentir dor durante o clareamento. Eu uso laser terapêutico. Casos de parestesia, eu digita aí para mim, #problema, porque quando chega na parestesia é porque o dentista já está sem dormir, já está desesperado com aquele paciente, e aquela confusão vai se estendendo por meses, o dentista fica lá com dor de cabeça. E, Cristina, posso te ajudar, hein? Eu trato parestesia com laser terapêutico, tá bom? E mais raro ainda, mas que está aparecendo ultimamente, porque os médicos estão indicando, né, o bisfosfanato, alendronato para osteoporose, os casos de osteonecrose, que eu trabalho também, que eu trato com terapia fotodinâmica, que é uma técnica utilizada com laser terapêutico para osteonecrose. Tratamentos demorados, tratamentos que exigem uma atenção, mas que eu tenho um protocolo para tratar a osteonecrose também com laser terapêutico, tá bom? Então, só para a gente ter, assim, tirar aquela ideia virtual do laser, de que o laser é subjetivo e que, enfim, a gente não consegue... a gente tem inúmeras lâminas histológicas mostrando o que acontece com a célula quando a gente aplica o laser terapêutico. Eu vou mostrar, lógico, a minha tese de mestrado, né? As lâminas que eu fiz. Então, o que eu fiz? Eu apliquei laser em alvéolo de dente de rato. Eu extraía o dente 11 do rato, aplicava laser no alvéolo e reimplantava esse dente no alvéolo. Um grupo eu apliquei laser, no outro grupo eu não apliquei laser terapêutico. E olha só o que aconteceu com essas células. No grupo, é lógico, gente, hoje a minha pesquisa não passaria pelo comitê de ética, tá bom? Porque o grupo que eu não apliquei laser teve dor, né? Os ratos sofreram, eu já sei, eu não vou para o céu, eu exterminei muito rato, já sei, então hoje eu peguei direito adquirido de falar o que eu quiser, porque eu já sei que eu não vou para o céu, tá bom? Então, olha só o grupo que eu não apliquei laser, o que acontece? As células, depois de 15 dias, estavam mortas. Núcleo já pálido, os odontoblastos que estão perto da dentina, que são as células formadoras de dentina reparadora e de dentina em geral, elas simplesmente morreram. E no grupo que eu apliquei laser, as células se mantiveram vivas. Por quê? Porque lembra que eu injetei uma dose de energia nelas e que elas começaram a produzir ATP celular e a partir daí conseguiram se manter vivas e ativas em regeneração? E foi isso que aconteceu dentro da polpa dos dentes desses ratos que eu apliquei o laser. Essa minha tese foi inédita no mundo, foi apresentada no Japão, só para vocês terem uma ideia, que há muitos anos atrás, hoje a gente já tem inúmeras provas, né, da eficiência desse laser, inclusive em lâminas histológicas. Então, espera aí que tem alguém me perguntando uma coisa aqui sobre o protocolo de laser para mucosite. Vilma, espera aí, vamos lá, vamos aos poucos, espera aí. Esse mesmo laser terapêutico é o mesmo usado em feridas fora da cavidade bucal? Sim, é o mesmo. Inclusive, ele é usado na fisioterapia, ele é usado em outras áreas. Tem cirurgião plástico que usa na cicatriz, para que a cicatriz da cirurgia plástica fique mais amena. Esse tecido, ele se regenera com mais
dentro da normalidade, vamos colocar assim, né? Sei que existe esse termo. E, Vilma, pode me passar o protocolo do laser para mucosite? Vilma, posso, mas se eu te passar o protocolo assim seco, você não vai ter resultado, para dizer a verdade, porque eu tenho que fazer uma anamnese muito detalhada, porque os casos de mucosite, eles são muito individualizados. Eu preciso criar um planejamento de tratamento para aquele paciente. Usa na veterinária também, Cristina, com certeza. Então, Vilma, basicamente, você tem que, primeiro, pedir a indicação médica não pode aplicar, por exemplo, em cabeça e pescoço, em células neoplásicas não pode aplicar o laser terapêutico. Então, a gente tem algumas restrições aí para falar de mucosite, tá bom? Eu tenho um receio de passar um protocolo e você acabar colocando os pés pelas mãos aí, se metendo numa furada na mucosite. Mas, se você quiser, depois me chama que eu te dou uma orientação mais detalhada sobre isso. Mas, basicamente, a gente tem que fazer uma anamnese muito detalhada. A gente tem que ter a indicação médica da aplicação do laser terapêutico, que hoje os médicos indicam com frequência. E também a gente tem que programar as aplicações de acordo com os ciclos da quimioterapia daquele paciente. Enfim, Kátia, olha, eu não sei se vai ficar gravada, tá bom? Enfim, e outra coisa, vocês que estão no Instagram não vão... vai ter uma senha aqui que eu só vou falar para quem está no YouTube, hein? Vocês façam favor para ganhar desconto nos livros depois. Então, entra no YouTube, hein? No Instagram, vocês estão aí, eu estou dando de quebra aí para vocês, mas vamos vir para o YouTube aqui, para o ao vivo aqui, porque aqui que estão as informações. Eles estão vendo slides, eles estão vendo as figurinhas aqui. E, então, vamos lá. Tratamento para cadê? Vilma, você entendeu mais ou menos? Você tem que individualizar essas sessões. Um dia antes ou 2 dias antes de começar o ciclo de quimioterapia e se estender por 4 dias depois do ciclo de quimioterapia daquele paciente, tá bom? Geralmente os intervalos entre um ciclo e outro são 21 dias, mas enfim... tem toda uma questão aí que a gente precisa trabalhar na mucosite. Alimentação do paciente, adequar os hábitos dele, temperos, enfim. E qual é meu carro-chefe de tratamento de laser terapêutico? É para tratamento de hipersensibilidade dentinária. E por sorte, né, os gastros aí estão indicando água com limão para todos os pacientes, então o que mais tem hoje é hipersensibilidade. Tô brincando, gente. Mas assim, chega muito paciente tomando água com limão em jejum e que tem muita sensibilidade, enfim, tem muita coisa para a gente fazer nesse sentido aí, de orientação dos pacientes em relação à hipersensibilidade. E o laser terapêutico é o único que trata a hipersensibilidade de dentro para fora. Por quê? Lembra que eu apliquei o laser nos odontoblastos, que são os formadores de dentina? O que acontece quando eu aplico o laser nesses odontoblastos? Eles vão formar dentina reparadora, eles vão fechar, obstruir os canalículos dentinários e acabar com a sensibilidade de dentro para fora, ao contrário dos outros tratamentos, que são uma maquiagem externa, né, na cervical do dente, na tentativa de fechar esses canalículos dentinários. Então, a gente tem aí esse laser terapêutico. E aí a pergunta que não quer calar, né? Como cobrar, né? Gente, eu cobro pelo tratamento, tá bom? É um tratamento como outro qualquer, e eu cobro por ele, sim. Eu faço esse laser ser rentável. O investimento que eu fiz é um investimento que tem retorno, até porque eu sou gestora, eu tenho uma clínica e é uma clínica particular, não é iniciativa
pública, né? É privada. Então, a gente investe em conhecimento, em estudo, em tratamentos, em tecnologia e precisa ter o retorno disso, tá bom? O retorno financeiro disso. Por mais que a gente ame a nossa profissão, e eu amo, mas eu tenho meu lado social, meu braço social, que são os projetos sociais que eu faço, mas dentro da clínica eu preciso rentabilizar esse investimento. Vou mostrar meu pai, gente, meu paizinho querido, caiu e teve esse hematoma gigantesco. E eu comecei as aplicações de laser terapêutico. Fala mais sobre hipersensibilidade. Cadê? Omar, o que mais que você quer saber de protocolo? Gente, não vai dar tempo de falar de protocolo de cada um, gente. Peraí, gente. Olha, pessoal do Instagram, preciso me despedir de vocês, porque a live vai cair daqui a pouco, tá bom? Beijo. Se quiser, corre lá na biografia, se inscreve no link que eu vou tentar fazer minha equipe colocar vocês aqui no YouTube, tá bom? Beijo, amei ter vocês aqui. Gente, voltando aqui para vocês. Então, meu pai caiu, teve esse... Meu pai, questões do meu pai. Comprometimento sistêmico total, cardíaco, hipertenso, diabético, todas as complicações que vocês imaginarem, e tem uma fragilidade vascular muito grande. Toma anticoagulante, antiagregante plaquetário, né? Então, um hematoma como esse, ele ficaria 2 meses, 1 mês e meio a 2 meses para conseguir drenar. E começamos, então, as aplicações de laser terapêutico do dia 1 para o dia 4, vocês conseguem perceber que esse roxo, né, ele começou já a se espalhar e a drenar. E com 14 dias, olha a diferença que a gente já teve de resultado. Qual protocolo eu usei? Exatamente esse que está aí, olha. Eu usei laser vermelho diariamente, 4 joules por centímetro quadrado, em toda a região. E tentando fazer com que esse hematoma, né, se espalhasse. Isso pode ser usado tanto na harmonização, quanto em qualquer tipo de hematoma, tá bom? Eu dou aula, né, na especialização de harmonização, eu que dou o módulo de laser, e eu falo muito desses hematomas aí, que às vezes estão na harmonização, né, como consequência, ou até numa cirurgia que você faz e que o paciente fica roxo no pós-operatório, e você pode fazer essas aplicações com laser vermelho, 4 joules por centímetro quadrado. Bom, terapia fotodinâmica é uma terapia onde a gente agrega um corante, que ele passa a ser o xerostomia também, Karina, só que na xerostomia você vai usar o infravermelho, é um protocolo um pouquinho diferente, tá? Gente, não dá tempo de falar de protocolo hoje, que eu ainda tenho muita coisa para falar com vocês. Mas vamos lá. A terapia fotodinâmica é um recurso que eu utilizo, né, e que é uma técnica, na verdade, com laser vermelho, onde a gente associa um corante, onde a gente não vai conseguir só a regeneração tecidual, a gente vai conseguir também matar as bactérias, eliminar as bactérias que são as causadoras. Esse meu artigo aí está publicado, onde eu consegui uma regeneração em lesão de furca, com laser terapêutico a princípio, e depois com terapia fotodinâmica. Você viu que eu abri retalho no segundo momento e fiz a terapia fotodinâmica, porque eu achei que, porque o paciente voltou com uma fístula, e eu achei que fosse endodôntica. Mandei para endo, fez teste de vitalidade, não era endo. Aí mantive a restauração do jeito que estava e abri retalho e fiz terapia fotodinâmica, fechei e fiz acompanhamento. Esse dente está na boca até hoje, firme e forte.
Laser terapêutico, basicamente, para você escolher qual deles você vai comprar, a gente tem o portátil, que é esse que parece uma caneta de alta, parece um fotopolimerizador. Ele tem uma base, você carrega e portátil. Simples, tranquilo de usar. Valor, hoje esse laser está na faixa de até R$ 4.000, você compra um, 3.800, R$ 4.000. Ou laser com uma base, onde ele fica fixo na bancada, que é esse maior, onde ele tem uma ponta de laser vermelho, uma ponta de infravermelho e a ponta de clareamento, se você faz muito clareamento. Aí eu coloquei aqui um depoimento de um paciente meu de mucosite. Esse paciente tinha leucemia e eu estava fazendo o tratamento dele. Então, assim, são os retornos, né, que a gente tem do tratamento de mucosite bucal, que são bem interessantes. Então, mas basicamente, tem esses recursos de laser de bancada, esse laser de bancada, esse que fica fixo no local, valor dele uns 7 a 8 mil reais, você compra um equipamento desse tamanho, né? Que é um laser mais completo. Mas o portátil, ele tem tanto laser vermelho quanto infravermelho. Eu estou mostrando aqui o da MM Ópticas, mas tem outras marcas também que vocês podem, enfim, avaliar, né? A Patrícia da MM Ópticas é nossa parceira, então eu acabei mostrando o da MM Ópticas, mas a marca que você tiver mais afinidade aí. Bom, e agora eu quero contar para vocês. Gente, ficou com alguma dúvida? Tá tudo certo? Vocês estão bem? Estão me acompanhando? Qual dos dois é melhor? Aí, Omar, depende do seu. Por exemplo, eu tenho uma clínica. E aí, eu tenho 2 equipamentos de base que fica fixo no consultório. Por quê? Porque como a minha equipe é muito grande, eu tenho 12 dentistas trabalhando, então eu não gosto daquela história de ficar carregando o laser para lá e para cá, porque eu tenho receio de estragar o equipamento. Então, eu optei por um laser de bancada. Mas se você trabalha sozinho, se você presta serviço para outros colegas, né? Você acaba andando de um consultório para outro, de carro e carregando seu material, o portátil é muito mais bacana de você comprar. Qual a diferença entre o infravermelho e o vermelho? O infravermelho, ele tem afinidades por tecido branco, osso e nervo. Então, se eu vou tratar, se eu vou fazer em ATM, se eu vou fazer parestesia, se eu vou fazer nevralgia de trigêmeo, eu uso o infravermelho. E o vermelho tem mais afinidade por tecidos vermelhos, mucosa, falando de uma forma bem simples, só para você ter uma ideia. Os dois têm o mesmo efeito analgésico, anti-inflamatório, biomodulador, mas eles têm afinidades por tecidos diferentes, tá bom? É que, assim, né, é todo um conhecimento ali por trás, mas só para esclarecer, assim, para você, mais ou menos, qual a diferença. O portátil dá para levar para casa e aplicar na família, assim, né? Ele é bem mais prático nesse sentido. E também depende se você faz clareamento com luz ou não, porque tem a ponta de clareamento também, que você pode comprar separado ou junto com o equipamento e tal. Porque serve para síndrome de Sjögren. Eu tenho 3 pacientes, por incrível que pareça, é raro, mas eu tenho 3 pacientes que eu faço acompanhamento há anos de síndrome de Sjögren, onde eu aplico em parótida submandibular para produção de saliva. É bem bacana, esse protocolo é bem legal também, gosto muito. Tá bom? Ou até uma xerostomia, uma coisa transitória, eu aplico também. Para paciente que está em tratamento de mucosite, também faço essas aplicações, porque eles têm pouca saliva durante o processo de quimioterapia, então eu aplico também
para a xerostomia deles. Só praticidade, Omar, só praticidade. Os equipamentos, eles são confiáveis, gente. O equipamento não foi feito por dentista, tá bom? Foi feito por quem entende de equipamentos. Então, pode confiar nele, tá? Brincadeira, né, Omar? Mas é por aí mesmo. E agora eu quero contar para vocês, como eu falei, que a maior dificuldade dos dentistas não era nem ter o conhecimento, apesar de ser um conhecimento complexo, a gente tem uma didática super bacana que dá para entender. Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando, então? A gente consegue trazer essa didática para a realidade do dentista e fazer esse tratamento acontecer da melhor forma. Mas, como eu contei para vocês no início, eu fui professora da equipe do professor Genovese, fui a primeira mulher da equipe dele, ele nunca tinha trabalhado com uma mulher na equipe, e eu fui professora da equipe dele por 8 anos, né, professor Genovese, muitos livros escritos de semiologista, um excelente semiologista da USP, e eu fiz mestrado com ele na Unixul, em São Paulo, e ele me convidou para ser professora da equipe dele, e nesse trajeto de 8 anos, a busca dele era sempre para que o laser se tornasse comum nos consultórios odontológicos, principalmente o laser terapêutico. E eu, como venho da pegada da iniciativa privada, da gestão, eu percebi nesse caminho que, na verdade, o laser acabou virando um diferencial para quem dominava a luz, e não o dia a dia do dentista, o comum, né, como ele gostaria que fosse. E há 2 anos atrás, eu liguei para ele para, enfim, falar de uma aula que eu queria que ele desse num curso e tal, e ele falou, Riane, eu tô cansado e, tipo, agora é com você, entendeu? E durante esse tempo, eu comecei a perceber que muitos dentistas compravam o equipamento e deixavam ele fechado na gaveta. Tinham a aula, enfim, faziam os cursos, mas não conseguiam colocar isso em prática, em ação, continuavam com receio de não dominar o protocolo ou não sabiam exatamente onde usar. A distância da ponta da luz até o tecido gengival faz diferença. É bom não encostar, tá bom, Mar? Pode deixar um pouquinho afastado, mas também não muito distante para você não perder a dose de energia que você está aplicando naquele centímetro de tecido. E aí eu criei o método À Luz da Odontologia, que é onde eu trago não só o conhecimento científico para esse dentista, né, que quer entender de luz, que quer se diferenciar através da luz, seja qual for a especialidade dele, em qualquer especialidade a gente pode aplicar o laser. Não só trago o conhecimento científico, né, de todo o meu mestrado, de tudo que eu já estudo de laser há muitos anos, são 15 anos trabalhando com laser, mas onde eu trago também uma forma desse dentista colocar em prática o conhecimento dele. Então, como que funciona esse método? É quando eu pego na mão do dentista e vou passo a passo até ele conseguir rentabilizar esse equipamento, fazer esse tratamento acontecer, cobrar por esse tratamento e se sentir seguro em oferecer esse tratamento para o paciente. Eu uni o meu conhecimento de laser com o meu conhecimento de gestão e criei esse método onde, por exemplo, vocês vieram porque se interessaram pelo assunto, de alguma forma isso despertou em vocês. Então, para mim, vocês já são pessoas diferenciadas, porque, como eu falei, na minha percepção, o laser não é para todo mundo. Então, é para quem já tem uma mente aberta, para quem já está disposto a fazer algum tipo de projeção de futuro, já entendeu que
que o futuro é a tecnologia e que essa tecnologia pode ser utilizada a favor da odontologia. Então, já tenho interesse no assunto. Vocês estão aqui até agora, 9 horas da noite, me ouvindo. E quando você adquire esse método, eu tenho uma série de aulas gravadas online, uma sequência de aulas onde eu te passo todo o conhecimento teórico, tudo baseado em ciência, tem artigo científico, tem suporte para que você tenha um entendimento da teoria, né, dos protocolos e de tudo, para que você não fique dependente do protocolo do equipamento, porque isso para mim é muito importante. Eu gosto... eu domino o equipamento, e não é o equipamento que domina o dentista, né? Então, você tem que dominar a luz, você tem que entender as propriedades da luz, você tem que entender como ela se comporta, para saber como e onde você vai utilizar. Para que, se o protocolo não estiver na sua mão, para que você tenha os princípios da ciência, a base científica, para que você possa trazer o tratamento para a sua mão e executar o que você tiver que executar naquele paciente. Então, uma sequência de aulas de conhecimento teórico e depois, ao longo, né, desse método, vamos ter aulas ao vivo, tem as aulas ao vivo, onde você pode tirar suas dúvidas, minimizar suas inseguranças, porque tirar as questões que às vezes estão rondando a sua mente, que você não consegue fazer acontecer ali, ou te dá uma certa insegurança se aquilo mesmo é o que tem que ser feito e tudo. Então, eu estou ali ao vivo com você para tirar suas dúvidas, para que esse conhecimento vá se solidificando. E quando você estiver no fim desse processo, é aí que a gente entra, que eu entro com o passo a passo da implementação da cultura laser no seu consultório. Como que eu faço isso? Eu pego meu conhecimento de gestão e eu vou te dar aula de gestão, de precificação, de como precificar, como colocar esses tratamentos num formato de tabela, para que você possa oferecer para o seu paciente. Os meus scripts, gente, entenda que venda, a palavra venda foi muito banalizada, né, nos últimos tempos. Mas a venda nada mais é do que oferecer para aquela pessoa o que ela precisa para resolver um problema dela. Então, eu tenho os scripts, que eu chamo os scripts de venda, que, na verdade, é elaborar esse conhecimento de forma a você conseguir falar sobre isso para o seu paciente. Indica outras marcas de aparelhos portáteis, Omar? Tem o da MM Optics e tem o da DMC, tá bom? São as duas líderes de mercado. Qualquer uma das duas, você está bem atendido. E, enfim, então, a gente tem esse desafio da implementação, e eu vou para um grupo do WhatsApp, eu pego na sua mão, eu falo, dia 1, o que você vai fazer? No dia 1, você vai fazer isso, isso, isso. São 10 dias de desafio para a gente sair, colocar o pé no acelerador, tirar o pé do freio, implementar o método, implementar a cultura laser no seu consultório, para que você consiga rentabilizar e não deixar esse conhecimento, mais uma vez, ali na sua gaveta, sem conseguir fazer acontecer esse laser, essa luz na sua vida aí no seu consultório. E eu garanto que, assim, é coisa simples, mas que você precisa de uma luz mesmo, um passo a passo, para que você consiga fazer isso acontecer. Essa realmente é a maior dificuldade dos dentistas que eu vim orientando ao longo desses 15 anos, trabalhando com laser e dando aula nessa área. Ô, Samuel, você podia já, equipe aí, colocar o link do método, para eu explicando para eles. Então, dentro desse método, o que nós temos? Temos a parte de luz, do que é laser,
como que o laser de baixa intensidade se comporta, o que ele faz, quais são todas as aplicações clínicas, onde todas as áreas que eu utilizo o laser, que você pode utilizar o laser de baixa intensidade. Vamos falar sobre o meu protocolo de hipersensibilidade, que é um protocolo que, gente, sem brincadeira, eu fecho um tratamento por semana, pelo menos, para hipersensibilidade com laser, porque é um protocolo super eficaz e que é meu carro-chefe na clínica, e para trazer resultado financeiro, né, desse laser para a clínica. O clareamento dental, que eu faço clareamento sem dor, porque eu faço com, eu não sei se vocês sabem, mas aquele LED que tem a luz, né, LED, no meio tem um feixe laser ali, que para a hipersensibilidade, mas na verdade ele não consegue tratar a hipersensibilidade durante o clareamento. A gente tem que fazer um protocolo de hipersensibilidade antes, para que o paciente não tenha dor durante o clareamento. O protocolo de mucosite bucal, esse protocolo é bem complexo, mas realmente é um nicho de mercado agora. Tem gente indo aplicar mucosite, laser terapêutico para mucosite bucal nos hospitais, na casa dos pacientes, para que o paciente não precise sair de casa. Então, é um nicho de mercado para quem quer entrar nessa área. Vamos conversar, conhecer, nos aprofundar em terapia fotodinâmica, que é muito utilizada na endodontia e na periodontia, que é quando utiliza um corante para que o mate elimine as bactérias ou vírus ou o fator, né, causador daquela doença. O ILIB, que é quando eu consigo ter um resultado sistêmico com laser terapêutico, tudo isso está dentro do módulo teórico, do módulo de conhecimento científico. Temos o laser de alta intensidade, todos os tipos, né, de laser de alta intensidade, inclusive os usados na harmonização. Temos os lasers cirúrgicos da odontologia, né, bem mais detalhado do que eu falei hoje. Hoje foi só uma pincelada para que você saia bem consciente se é essa linha que você quer seguir. Tem um módulo específico para harmonização, tudo que a gente pode fazer com laser na harmonização. E vai ter o certificado. Esse método fica disponível para você por 1 ano, acesso dele por 365 dias. Então, tem as aulas ao vivo, tem o Tira Dúvidas, ele vai sendo atualizado todo mês. As aulas ao vivo são de 15 em 15 dias nos primeiros 2 meses, que é para você pegar no tranco ali, e aí depois a gente passa já para aulas mensais durante 1 ano, que é quando você tem acesso ao método, ou seja, durante 1 ano você vai ter acesso ao professor, porque o que acontece nos cursos? Você vai, faz o curso, depois você vai para casa, vai para o seu consultório sozinho, e você não tem mais acesso, não tem acompanhamento, você fica ali com aquele conhecimento jogado na gaveta e não consegue fazer a história acontecer. Então, quando você vai implementar um projeto novo na sua clínica, no seu consultório, você precisa de apoio, você precisa de suporte, de como cobrar, como fazer, quanto que eu vou cobrar, o que eu vou fazer, como que eu vou falar com o meu paciente, né? Que muitas vezes gera uma insegurança, e aí eu estou ali do seu lado para esses scripts de fala com o paciente. E temos o desafio de 10 dias, que é o meu queridinho, eu sou muito voltada para a prática, tá, gente? Que é quando eu tiro você da mesmice ali do seu consultório, onde você está tendo sempre os mesmos resultados e falando as mesmas coisas, e eu te jogo ali para um degrau a mais, para esse desafio, onde eu estou com você passo a passo, dia 1, dia 2, dia 3, e nós vamos juntos fazer essa história acontecer para você se diferenciar. Porque, como eu falei,
Se você olhar em volta na sua cidade, quantos dentistas dominam laser? Quantos dentistas são diferenciados por isso? Então, se você está aqui, se você tem essa luz aí, se você tem essa afinidade, vamos juntos que a gente vai fazer acontecer agora, exatamente agora, no pós-pandemia, que é a hora de você fazer esse diferencial para não ficar disputando o mercado ali no Oceano Vermelho com todo mundo. Vamos fazer uma odontologia de qualidade, que é a odontologia que eu sempre quis, que eu sempre gosto de propor. Eu não gosto dessa disputa de mercado injusta, desleal, e isso só denigre a imagem da nossa odontologia. O que eu sempre falava com os meus alunos: olha, você faz favor de não fazer nada que vai denegrir a minha odontologia, a odontologia que eu amo, a odontologia de qualidade. Eu não quero isso para a nossa vida, né? Outra hora, posso pedir umas dicas de uso do aparelho? Pode. Eu já uso, beleza. Alguma dúvida, gente? Enfim, é o trabalho da minha vida, são 25 anos de odontologia, são 15 anos como professora, falando de laser, e tá tudo nesse método, nesse formato. O conteúdo foi pensado realmente para a prática, porque eu sou focada na prática, né? Eu sou uma pessoa de gestão, então, de empresa, enfim, que faz a odontologia. Eu brinco, eu tenho 18 famílias para sustentar, né? Porque minha equipe tem 18 pessoas, então eu realmente tenho que fazer isso acontecer. Esse é o meu dia a dia. Então, quando você faz a inscrição, você já tem acesso imediato ao método, né? Já começa a fazê-lo. Se você, por algum motivo, não gostar, não se conectou, não achei que é para mim, não estou afim, você é só pedir o reembolso, que durante 7 dias, né, você tem direito ao reembolso, e a gente devolve seu dinheiro sem nenhum problema, tá bom? Não é o objetivo, eu só quero comigo pessoas que realmente queiram mudar a realidade da odontologia que ela faz, pessoa que realmente faz acontecer quer vivenciar esse futuro, que na verdade para mim já tem 15 anos que eu vivencio essa diferenciação, mas que quer se diferenciar, que quer realmente fazer acontecer e ver no laser um caminho, né? Uma luz mesmo de sair do comum. Agora, surpresinha, hein? Surpresinha para quem ficou até o fim, olha lá. Segue lá o Flávio Lima, no Lima Odonto _ Estética. Se você mandar lá no direct para ele a senha A Luz da Odontologia, ele vai te dar um cupom de desconto em qualquer livro que ele vende. Todos os livros da odontologia ele vende, e ele disponibilizou um cupom de desconto de 10% nos livros de quem ficou até o fim dessa palestra. Olha que bacana. E, então, segura aí, anota aí a senha A Luz da Odontologia. Você pode colocar lá no Instagram dele. Peraí que está me perguntando alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ler aqui. Quem está me perguntando? Tem logo? Estou perdida aqui, acompanhamento. Beleza. O Samuel já colocou aí sobre o método, né? Beleza. E olha só, quem adquiriu o método... Gente, eu gosto de gente de atitude, tá bom? Eu sou uma pessoa de atitude, eu sou uma pessoa até meio tratorzinho às vezes, porque eu quero colocar em prática, quero fazer acontecer. Então, eu valorizo quem tem atitude
e entendeu que é um caminho bacana e que quer estar comigo e eu quero dar a mão para essa pessoa. Então, a primeira pessoa que adquirir o método vai ganhar um livro de laser de baixa intensidade do professor Genovese, que foi meu grande mestre no mundo acadêmico. Então, o Flávio disponibilizou esse livro para quem adquiriu o método primeiro. Então, já tem esse presente aí para quem tomou atitude, quem decidiu, que foi para cima, e eu quero realmente mudar a realidade da minha odontologia. Eu estou vendo que o mercado está sendo muito disputado, e eu não estou afim de ficar ali naquela briga. Eu quero meu diferencial, eu quero mostrar, eu quero subir um degrau na minha odontologia. Então, que está afim de vir comigo, a primeira pessoa que adquirir o método já recebe esse livro de presente. E os 10 primeiros, como eu falei, eu gosto de pessoas de atitude, tá? Eu gosto de pessoas que entendem que para você se diferenciar, você precisa investir e se dedicar. Tempo, conhecimento, é dedicação, é foco, não tem jeito, não adianta você ficar pegando aí 1000 palestras gratuitas, porque você não vai solidificar aquele conhecimento. Por mais que a gente tente passar informação nas palestras gratuitas, não tem uma construção de pensamento, não tem um direcionamento para que você consiga realmente fazer diferença no seu dia a dia, no seu consultório. A gente tem que avaliar a sua realidade. Então, quando eu olhar para a sua realidade, eu vou te ajudar no passo a passo, porque cada um tem uma história, gente, não tem jeito. Não adianta eu colocar uma receita de bolo aqui e o que serve para um não serve para outro, não tem jeito. A gente precisa trabalhar o conhecimento científico dentro da sua área, dentro do que você faz no seu dia a dia, solidificar esse conhecimento, te acompanhar e evitar essa dispersão de ficar olhando para tudo quanto é lado e não ter resultado. Você tem que sair dessa história de não ter resultado, de não rentabilizar os investimentos que você faz, tá bom? Então, os primeiros 10 que investirem no método, que tiverem comigo lá, meus chegadinhos, né, da minha comunidade ali, que estão dispostos a estudar luz comigo, eu vou fazer uma mentoria exclusiva com eles, para tentar, dentro individualizar, né, esse conhecimento nessa mentoria exclusiva para os 10 primeiros, tá bom? Então, como eu falei, eu gosto que a pessoa perceba uma oportunidade e ela tome atitude, porque senão ela não vai sair do lugar. Eu não quero... a minha proposta é de transformação, para que realmente isso agregue valor ao seu consultório, como eu fiz na minha carreira, como eu faço na minha carreira. Então, eu vou passar esse conhecimento para você, para que você possa realmente ter os resultados que eu tenho e que eu já tenho há 15 anos com laser, tá? Esse é o método. Eu espero que a luz esteja com vocês, que vocês estejam comigo, quem já está aí comigo, quem já adquiriu o método, parabéns, ótima decisão, eu garanto que eu vou conseguir fazer diferença na sua vida, eu tenho certeza absoluta, porque eu estou... o Samuel pediu para eu falar o valor aqui, que eu não falei para vocês, né? Desculpa, gente, vamos lá. O valor... São 12 parcelas de R$ 145,85, e com a minha aula lá de gestão, precificação e venda, né? Por que não falar a palavra venda? Eu te garanto que com 4 tratamentos você tem o retorno desse investimento. Tranquilamente, falando 4 de, assim, já por alto, assim. Tem gente que com 2, dependendo do público que você atende, com 2 tratamentos você já tirou esse investimento.
E como vai ser durante um ano esse acompanhamento, se você não tiver R$ 145, gente, para investir no seu crescimento, no seu futuro profissional, aí realmente está complexo. E realmente, para a gente fazer a diferença, precisa investir para ter o conhecimento mais elaborado ali, porque não é em uma hora de palestra que eu consigo te passar tudo que eu sei, né? Então, esse acompanhamento de um ano é um tempo suficiente para você implementar, se organizar e colocar o barco na água e tocar o barco sozinho a partir daí, tá bom? Eu garanto que a gente vai conseguir fazer, ter valor, né, nos seus tratamentos, incrementar, colocar valor e você conseguir cobrar por isso de forma adequada para que esse investimento valha a pena, que essa é a minha vida, é a minha pegada, é o que eu faço no meu dia a dia. Luzia, como faço a inscrição? O Samuel colocou um link lá no grupo, Samuel. Conta aí pra gente. Vai para o grupo? Eu vou disponibilizar no grupo também, para vocês que ficaram, né, no grupo até agora, que estão lá, que vão fazer inscrição, eu vou disponibilizar também um primeiro capítulo de um livro que o Flávio disponibilizou para a gente. Coloca o link de novo aí, Samuel, por favor, para que ela chegue entre os 10 primeiros e consiga a mentoria exclusiva, senão ela pode perder essa oportunidade. Eu não quero ninguém perdendo nada aqui, só quero gente ganhando e com luz. E vem comigo, que eu tenho certeza que a gente vai se dar bem. Consegue colocar de novo, Samuel, no chat, o link de inscrição? Beleza. O link vai estar no grupo também, tá, gente? E, enfim, cupom de descontos, decoraram aí a senha A Luz da Odontologia. Anota, corre lá no Limodonto _estética e começa a seguir o Flávio. E o primeiro a adquirir o método vai ganhar o livro Laser de Baixa Intensidade. Eu tenho um capítulo de livro escrito com o professor Genovese, de um outro livro dele, um de capa verde, mas que a qualidade é a mesma e voltado sempre para o clínico geral, tá bom? Esse sempre foi o nosso objetivo. A mentoria exclusiva, já falei, para os 10 primeiros, para quem adquirir o método, os 10 primeiros, e eu vou finalizando por aqui. Alguma dúvida, gente? Conta para mim. Se inscreva no canal do YouTube e me siga no Instagram, se vocês vieram por outro canal, por favor. Lá eu tenho, estou colocando material, algumas coisas de laser, colocando alguns protocolos, tá, Omar? De vez em quando eu coloco alguns protocolos lá, de acordo com o que eu vou aplicando no dia a dia. Samuel, mas o link não está aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Então tá. Tá dando? Podia colocar de novo aqui. Tá. Obrigada, Mariana. Gostou? Eu falo bem rápido, né? Mas acho que deu para entender. Eu falo muito e falo rápido, mas se vocês tiverem alguma dúvida... Ô Samuel, vamos tentar manter o grupo, pelo menos até amanhã, de repente, né? Um grupo bem provisório, era só para o link da palestra, mas só porque se alguém tiver com alguma dúvida, vai estar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Não consegue colocar o link no chat do... Não consegue, peraí. Deixa eu tentar aqui. Vou colocar aqui, peraí.
Vou colocar. Pronto, tá aí. Peraí, deixa eu... copiar. Foi aí? E colar. Não. Tá. O link tá aí, gente. Acho que ficou bem claro, né? Beleza. Agora foi. Joia. Gente, então, qualquer dúvida, equipe tá aí de apoio. Boa noite. Que a luz esteja com você. E lembre-se de se inscrever no canal e postar lá no Instagram e me marcar, lógico, né? Deixa eu ver aqui como é que eu vou encerrar. Beijo grande, boa noite, uma ótima noite para todos vocês.